Você é um perfil muito disputado em Ibiza? Sim? Quer dizer, Ibiza, olha só, Ibiza, ou seja, Aitor, como você vai para Ibiza? Como você decide ir para Ibiza? Olha, minha época em Ibiza teve várias fases, porque eu comecei como segurança. E para a empresa em que eu trabalhava naquela época ficou um serviço bastante importante, que era o Bora. E foi aí que eu cheguei em Ibiza para poder resolver tudo o que acontecia naquela boate. Porque esse pessoal se dedicava, digamos assim, mal dizendo, a limpar as boates. Porque naquela época de 2006 havia 800 brigas por mês, era uma barbaridade o que acontecia lá. Então, essa empresa se dedicou a limpar e eu conheci a ilha graças a esse serviço e ao que aconteceu no Bora. Ou seja, te contratam para limpar. Quero definir. Limpar, você se refere a resolver o désime, correto? Resolver aquela boate? Todos os dias tinha briga, facada, até quebravam os balcões, faziam de tudo e ninguém sabia como controlar aquilo. Então, a empresa para a qual eu trabalhava era especialista, digamos assim, em resolver esse tipo de situação. E o dono do Bora contratou essa empresa, e essa empresa levou eu e mais um grupo, 8 pessoas ao todo, para que durante o verão pudéssemos parar tudo isso e conter de alguma forma. Para que a boate voltasse um pouco à sua normalidade e as pessoas pudessem aproveitar sem ficar o dia todo vendo brigas. Pergunta: que protocolos vocês implementaram para resolver essa bagunça? Porque muitas vezes dentro da segurança tem gente que acha que os seguranças às vezes abusam um pouco do poder, o que acontece, mas eu também me coloco na situação e penso, se você não for uma pessoa que tenha controle e domínio. Dentro dessa sala com 500, 200, 1000 pessoas bêbadas vira uma bagunça. Olha, é isso. Temos que entender que o Bora não era uma sala. O Bora era como uma boate na praia e o acesso era por milhares de lugares diferentes. Então não era fácil, porque primeiro era preciso identificar os grupos, porque principalmente eram ingleses e alemães, e identificar um pouco o que ocorria ali, por que havia brigas, quais grupos estavam presentes, se eram hooligans ou pessoas comuns, despedidas de solteiro ou não. E por que nós não começávamos a briga, nós apenas tentávamos pará-las e afastar as pessoas que vinham com intenção agressiva para que não provocassem outra briga. Por exemplo, ou seja, protocolo. Aos poucos, realmente foi sendo criado um, mas primeiro tivemos que Fazer um controle de acesso. fazer um controle de acesso muito bom para ir acompanhando. Por quê? Porque agora eu te digo, talvez você não, mas as pessoas que conhecem bem Ibiza e gostam muito da ilha, conhecem muito bem o Bora e sabem como aquilo era. E aquilo era uma entrada, aquilo era a praia. Ou seja, como você limita as pessoas de entrarem numa praia? Era impossível. Além disso, havia garrafas de vidro, havia mesas, cadeiras, as espreguiçadeiras para tomar sol, havia muitos objetos perigosos que estavam contra a gente. Ou seja, você presenciou barbaridades ali. Infelizmente, muitas infelizmente, é que foram 4 anos, porque o primeiro e o segundo foram muito duros, e o terceiro e o quarto também. Foi quando perceberam que não dava mais para trabalhar assim, e isso se espalhou rapidamente. E no terceiro, quarto ano, mais o primeiro e o segundo, isso foi como o meu serviço militar. E o que vocês tiveram que executar? Ou seja, que ações, as mais graves ou o mais difícil que vocês tiveram que fazer para que as pessoas entendessem que ali não era viável destruir o balcão, se arrebentar com garrafadas, gerar conflitos, criar brigas? Vamos ver. É que, claro, eu sei um pouco, mas gostaria que o público entendesse o que é o de violência. Já, você está acostumado? Sim, veja, são coisas que as pessoas não vão entender muito bem, porque você tem que estar no lugar e ver a violência que eles exercem e de que maneira eles fazem isso, e o abuso que querem cometer. Então, uma vez que você vê esse contexto, aí você tem que igualar as forças, porque você tem que se posicionar. Que uns ingleses de 1,90 m e 115 quilos, cada inglês, se eram 25. Isso não se resolve conversando nem brincando, e você também não pode passar o dia inteiro brigando. Porque no final a justiça, se já está para os dois lados, você pode acabar preso, exatamente, sabe? Então, com o tempo e com muito, acima de tudo, com ótimos profissionais. Porque na verdade eu não tinha qualquer tipo de companheiros, éramos pessoas bastante profissionais, com muita experiência. Eu era jovem, mas os 8, 9 com quem fui eram guerreiros. E com artimanhas de uns e de outros, experiências de uns e de outros. No final conseguimos ir resolvendo, mas como eu disse, infelizmente, igualando as forças, Vocês precisaram confrontar várias vezes. muitas e muitas vezes, Mas foi uma batalha campal dos porteiros contra eles, até que perceberam que os porteiros eram uma força temível. você conta que talvez havia 20 ou 30 brigas por dia.
e que começava uma briga em um canto, e enquanto essa acontecia, outras estavam começando em outro canto. Essas brigas às vezes se misturavam em outra, e tudo acabava se esvaziando de tanto conflito. Porque a droga naquela época não era como a de agora e as pessoas ficavam muito loucas. Isso é algo que com o tempo fui desenvolvendo e observando como funciona à noite. É verdade, depende do tipo de droga que funciona. Nesse ambiente o entorno fica mais ou menos hostil. Uma pergunta. Eu tenho a teoria de que no mundo da noite, a música, o reggaeton, é o que deixa as pessoas mais violentas. Pelo tipo de droga que se consome. E que tipo de droga é? Cocaína e álcool, pra mim, Cocaína e álcool é o que mistura. faz com que o sistema nervoso das pessoas enlouqueça. E ficam mais irritáveis, mais violentos, têm menos paciência e se confrontam mais por causa da mistura dessas duas drogas. Porque no final das contas, o álcool é uma droga. Que curioso. Porque hoje em dia você vê em Ibiza que quase não há brigas, porque a droga que mais se usa é a queramina. Sim, as pessoas vão meio dormindo. Vai dobrada, vai dormindo, ou seja, você toca neles e quase não percebem, estão em outro mundo pensando em outras coisas. Para os porteiros, isso é o preferido. Bom, infelizmente a noite se desenvolve muito melhor. Sim, é mais tranquila, porque as pessoas não procuram esse tipo de confronto, não vão procurando confusão, não vão nervosas, ou seja, não vão alteradas. Vão relaxados, porque no final todos sabemos o que é queramina, e vão muito relaxados. É uma anestesia para cavalos? Não, mais ou menos. Sim, porque também tem o TUSE, né? Existem várias drogas sintéticas que misturam um pouco dessa substância. E é que eu, com a experiência dos anos, porque eu sou uma pessoa que observa muito o ambiente e as pessoas, no meu trabalho aprendi a ficar muito atento a todos os gestos que acontecem nesse lugar. Percebi que conforme as drogas foram mudando, os ambientes das boates também foram mudando bastante. E é praticamente indistinguível Ibiza da droga. Ou seja, são duas coisas que andam muito juntas. Infelizmente, sim, infelizmente. A fama que envolve a ilha, que são as melhores boates do mundo, as melhores festas do mundo, os melhores disc jockeys do mundo, os caras mais bonitos, as garotas mais bonitas, a pose. No final, tudo isso faz com que a droga seja uma grande parte da noite e do dia. Porque no final todos conhecemos Ibiza. E no final isso foge do controle deles. E continuam 3 dias por aí, 10? Porque emendam com after, com vilas, com tal. Tem um monte de coisas que se juntam e fazem com que a noite seja longa, eterna e muito abusiva.